Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Augusto Torre, advogado, especialista em direito previdenciário, e tema de hoje polêmico, né? Eu recebi uma enxurrada de e-mails, de perguntas no Instagram e no YouTube também. O que vai acontecer agora com o direito previdenciário, né? Como vai ficar as aposentadorias com o atual presidente aí que foi eleito, né? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, por isso esse tema, Lula ganhou, o que esperar da Previdência? Bom, pessoal, respondendo um monte de perguntas aí e tudo mais, né, de uma forma bem direta, aqui é um vídeo totalmente imparcial, né? A gente não visa lado político, nem Bolsonaro, nem Lula, de nenhum tipo. E o advogado ele tem que ser imparcial mesmo, ele não pode ter favoritismo político, senão ele não consegue agir aí com legalidade, né? Então a gente tem que ter impessoalidade, né, e imparcialidade. Então, independente de quem estiver nos representando aí como chefe do executivo, a gente tem que exercer aí, né, a nossa advocacia de forma imparcial e garantir aí os direitos que estão previstos na legislação. Perfeito? Bom, algumas coisas sim vão alterar aí referente ao direito previdenciário, né? Por exemplo, principalmente no mandato do Bolsonaro aí, ele eliminou o Ministério da Previdência, tá? E Trabalho. Então ele colocou o Ministério da Previdência aí que antes existia, né, como uma subsecretaria aí junto ao Ministério da Economia. Então ele ficou embaixo do Ministério da Economia, o que é bem provável que isso deixe de existir aí a partir de janeiro de 2023, né? Então, se a gente vê nos mandatos anteriores do agora então eleito presidente Lula, ele tinha o Ministério, tomava conta totalmente aí da Previdência e Trabalho. Então, pode ser que isso venha a alterar, tá? Outras coisas que vão ser alteradas aí são os cargos comissionados também. Por exemplo, presidente do INSS é um cargo direcionado aí, comissionado pelo presidente da República, então tem alterações aí. Então a gente pode esperar, dentro do direito previdenciário, algumas alterações de cunho administrativo, tá? Organizacional e tudo mais. Eu digo isso que a gente pode esperar porque cada pessoa que entra lá tem uma situação diferente de agir, tem uma ordem sequencial de seguir e tudo mais, e aí os servidores da Previdência, de um modo geral, como são aí hierarquicamente, né, independentes do chefe, né, do presidente, do INSS, também do ministro que for nomeado no caso, né, acabam acatando essas ordens e tudo mais. Mas, para fins de aposentadorias, para fins de concessão de benefício, pouquíssima coisa ou praticamente nada vai ser alterado. E por quê? Porque foi aprovado aí a emenda constitucional 103 de 2019. Então, em 2019, já teve a reforma da Previdência por meio de uma emenda constitucional. E uma emenda constitucional, pessoal, para ela ser feita, ela depende de uma série de aprovação, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, né? Então tem que ter duas votações por duas vezes, por 3/5 dos membros, ou seja, é um processo extremamente complexo de ser alterada a reforma da Previdência, e as regras da Previdência hoje estão na Constituição. Lembrando que emenda constitucional tem valor de Constituição. Então, as aposentadorias especiais já estão definidas na Constituição, as idades mínimas para conseguir uma aposentadoria já estão definidas na Constituição, as regras de transição para conseguir uma modalidade de aposentadoria já estão definidas na Constituição, e qualquer ato de legalidade, né, qualquer lei que viole qualquer uma dessas regras vai ser considerada inconstitucional e, consequentemente, sendo considerada inconstitucional, ela vai ser afastada. Então, vão conseguir mexer pouquíssimo aí referente às regras já existentes previstas na Constituição, previstas na Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, o momento agora é de calma, fique tranquilo que está tudo na Constituição, garantido os seus direitos, e dificilmente isso vai conseguir ser mudado nesse espaço de tempo aí, porque, como dito, é um processo complexo, tá? Aí de alteração da reforma da Previdência, que demanda tanto do Senado, né, federal, quanto da Câmara dos Deputados. Aí o Congresso tem que ter essa aprovação também, não depende só do presidente. Como dito, né, parte estrutural e organizacional, a gente pode esperar mudanças, né? Então é bem provável que aí saia do Ministério da Economia, tá, a pasta do Direito Previdenciário, que tem aí o Ministério exclusivo para trabalhar da Previdência e Trabalho, como já teve nos governos anteriores, tanto do Lula quanto da Dilma, né, que foi sucessora dele aí também. Então isso a gente pode esperar, e consequentemente alterações administrativas no âmbito do INSS. E aí o que pode pegar muito, o que a gente sempre traz aqui, são os decretos, e aí a gente tem que ficar muito atento
para ver se os decretos, tá, não vão ter nenhuma irregularidade. Por exemplo, o decreto agora de 2020, que é o recente, ele traz uma divergência no cálculo das aposentadorias da pessoa com deficiência, onde o decreto vai contra a Constituição e vai contra também aí a própria Lei 142 de 2013. Se você pegar o decreto 10.410, lá de 2020, que foi aí trazido depois da reforma da Previdência, ele traz que a aposentadoria da pessoa com deficiência é considerado 100% do período contributivo, em detrimento à própria Constituição Federal, que remete o cálculo da aposentadoria por deficiência à Lei Complementar 142 de 2013, que fala que é 80% das maiores contribuições. Então, essas divergências de interpretação, essas divergências de regulamentação da norma previdenciária, pode ter e vai ter em qualquer mandato. Então, independe se for Bolsonaro e se for Lula, a interpretação feita normalmente acaba sendo equivocada e a gente vai estar aí para defender os segurados em qualquer interpretação equivocada, em qualquer regulamentação que esteja em detrimento à Constituição ou em detrimento à legalidade, legal? Então, em termos previdenciários, concessões de benefícios, inícios, aí, idades, alterações de idades, é muito difícil ser alterado porque já está tudo na Constituição. Fique tranquilo com relação a isso, mantenha os planejamentos previdenciários aí pelos próximos anos de forma organizada. Em termos estruturais e organizacionais aí, né, tanto da autarquia previdenciária quanto do Ministério da Previdência, eu acredito bem que vai ter essa alteração, porque já é do passado aí, né, dos outros mandatos do Lula, manter aí o Ministério da Previdência tomando conta de toda essa carteira aí. E aí nomeações também de cargo de comissões, né, que vai ter aí, por exemplo, o presidente do INSS vai sofrer alteração e, consequentemente, aí a parte organizacional vai mudar muito. A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer com o meu INSS, como vai ser tomado as medidas referente a isso, né? A gente teve uma unificação aí de todos os sistemas aí do governo federal vinculado ao GOV, então o SUS é vinculado ao GOV atualmente, o INSS é vinculado ao GOV, a senha do GOV você consegue acessar tudo, carteira de habilitação, né, a CNH, consegue vincular autos de infração, consegue verificar INSS, você consegue verificar o SUS, teve essa unificação de simplificação. Isso talvez possa vir a ser alterado, não sabemos o que vai acontecer, mas a gente vai estar aqui para estar te passando passo a passo. Por isso que é importante inscrever-se aqui no canal, porque vai ter muita novidade, tá, referente a isso. Vamos estudar quem vai ser os presidentes aí nomeados, tá, para os cargos de confiança, principalmente aqui do INSS, para a gente entender. Vamos entender também qual vai ser aí a ideologia, né, que eles vão criar aí no Ministério da Previdência, se assim for criado, e como o ministro vai conduzir aí, se for nomeado também, a Previdência Social. Então é importante você estar inscrito aqui no canal, porque vai ter muita novidade e muita coisa aí na estrutura organizacional, com certeza vai ser alterado aí na administrativa, tá bom? Com relação ao benefício, como dito, possivelmente nada vai ser alterado, até porque emenda constitucional não é fácil de ser aprovado. Vem com a gente que nessa semana aí tem vídeo novo para a gente detalhar aqui no canal. Até lá, tchau!